Saudações a todos. A minha ideia hoje com esse vídeo é tentar só fazer uma comparação entre o tamanho de um leitor 7.8, um leitor de 10 polegadas, um leitor de 10.9 e um leitor de 12.9. Principalmente para ver a diferença entre o tamanho de um livro em PDF, que é o mais difícil dentro de um leitor digital, e apresentando a diferença com o tamanho de um Kindle de 7 polegadas. Não vai ser o mesmo livro, mas só para ter uma noção de tamanho de tela, por exemplo. Então, assim, a gente vai começar do menor para o maior. Então, o que uma tela de 7.8 representa em relação ao tamanho do livro. Então, isso aqui é um livro de tamanho A5, que é o tamanho padrão de impressão de livro. Está numa página aleatória, só poder ter a questão de referência. Então, isso aqui é 7.8 polegadas. Um Kindle de 7 polegadas estaria mais ou menos nesse padrão. Vocês podem ver que a quantidade de informação no Kindle é muito menor que na tela de 7.8. E vejam que são apenas 0,8 polegadas. Sem contar que um Kindle não abre um PDF, porque só pelo tamanho, isso aqui eu vejo com a página inteira, isso supera o tamanho das próprias bordas de um Kindle. Então ele ficaria também reduzido em seu tamanho aqui. Então o Kindle é só como um padrão que a maioria das pessoas conhece. Vejam, e é o Kindle Oasis de 7 polegadas, se fosse o Kindle de 6 polegadas seria ainda menor, que é adequado para a leitura de livros eletrônicos. Não é adequado para a leitura de livros em formato PDF em particular. Ok? Então esse aqui eu vou dizer o padrão de referência. Então vamos ver como que ficaria o de 7.8. Esse aqui é um Likebook P78 da Boyer. Ele comparado com o Likebook P10, também da Boyer, de 10 polegadas. É a mesma página, mas o conforto de leitura é completamente diferente. E por que eu quero fazer uma comparação um pouquinho diferente? Tirando dois leitores de tamanho muito próximo. Isso aqui é 10 polegadas e o iPad Air de 2020, ele tem, salvo engano, 10,3 ou 10,8 polegadas. Já é um pouquinho maior o tamanho da tela. É lógico que não tem como comparar a taxa de atualização ou não de um iPad em relação ao e-ink. São funções completamente distintas. Isso aqui é para leitura, não emite luz. O iPad vai emitir luz, ele vai ter, obviamente, processamento melhor, mas também tem, vamos dizer, a contraparte de cansar mais a visão para longas sessões de leitura. Para consumo de mídia, não há comparação possível. Estou fazendo aqui principalmente a comparação entre tamanhos. O que é um tamanho? De 7.8 polegadas para um tamanho de 10 polegadas e um tamanho de 10,8 ou 9 polegadas em relação ao iPad Air. E a comparação ainda maior que é um leitor digital de 12.9 polegadas. No caso, um iPad Pro 2021. Vocês virem que o tamanho é ainda maior. E aí se a gente retira o iPad Air e coloca o Likebook P78 lado a lado, a diferença ainda fica maior. Basicamente seria que uma tela de 12.9 comportaria com tranquilidade duas telas de 7.8. Na verdade, quase o tamanho A4. É como se fossem duas telas de A5, ou seja, duas telas em tamanho de 10 polegadas. Se a gente coloca assim, na lateral, tela com tela, vocês vão ver que quase um pouquinho mais do que a metade da tela. E por isso que é interessante esses leitores de padrão 12.9 ou 13.3, porque eles permitiriam duas leituras, duas abas de leitura em tamanho superior ao A5, ou pelo menos um tamanho A5, de acordo com a formatação da página. Então isso é bem interessante. Então faço o processo inverso, que agora a gente partiu do menor para o maior, agora do maior para o menor. De 12.9
para o de 10 polegadas, no caso. O iPad, lógico, tem diferentes luminosidades aqui. O iPad Pro emite muito mais luz, nem está no máximo, né? Se eu colocar no máximo os dois, aí é perceptível. Mesmo assim, o branco é mais branco no iPad Pro. E o preto também é mais preto, em contrapartida. Esse aplicativo não fica com fundo preto perfeito, mas como é de mini LED, por exemplo, o preto realmente é quase o cancelamento de luz na tela. Voltando então, comparando ainda do maior para o menor, o iPad com o Likebook, então é uma referência também. O iPad Air, o iPad de 8ª geração tem um tamanho muito próximo, né? O iPad Pro de 11 é um pouquinho maior, mas vocês podem perceber que um livro de tamanho A5 numa página, num leitor de 10 polegadas como o Likebook já fica bem interessante. A gente poderia fazer assim comparações sobre esses assim de igual para igual, comparação de escrita com escrita. Então, para poder, por exemplo, fazer anotações, grifos, perfeitamente possível fazer isso no A10. Assim como também é possível fazer isso com o iPad. Não tem nem é um pouquinho diferente, né? O padrão de escrita. Vamos pegar aqui uma cor só para poder fazer. Então, lógico que é uma tela de vidro, então vocês podem escutar até o barulho. E essa tela aqui já tem é de vidro também, mas com uma película pré-aplicada, que daria para poder perceber a diferença. Ó. Ela imita um pouco de tensão, por exemplo, com o papel. Já o vidro é um pouco mais seco nesse sentido. Então, uma comparação que é interessante. Por outro lado, o P78 não tem função de anotação como o Likebook P10, o que é uma desvantagem, porque para alguns, né, depende da função de leitura que você vai procurar com o P10. Mas é bastante interessante pensar assim, principalmente a questão de tamanho, né? Quando a pessoa pensa na leitura de um texto, o tamanho dessa tela é um dado a ser extremamente considerado. O P78 tem o mesmo processamento, uma tela de 300 dpi, essa tela aqui de 207 dpi, o que faz, por exemplo, diferenças. Então, eu acho que isso aqui é principalmente para poder ter uma noção entre o que significa um tamanho de 7.8 polegadas, de 10 polegadas, 10 polegadas e um pouquinho, e 12.9 no caso do iPad Pro. Em outro momento eu vou fazer a comparação propriamente o que é um PDF no Kindle e o PDF no P78 em comparação à função de PDF, para poder ver assim, de fato como que é imbatível pensar num leitor digital que utiliza Android ao invés da plataforma original do Kindle, que tem assim, por mais cômodo que seja, o mais usual no mercado com preço extremamente competitivo, é também limitado para leituras de PDFs, ok? Então isso seria basicamente uma comparação rápida. Outras comparações seriam possíveis quanto à questão de outros textos, né? Textos de livros eletrônicos. Vejam que os dois abririam aplicativos do Kindle. Enfim, a comparação que mais interessante ser feita é realmente entre o 7.8 e o de 10 polegadas, no caso de e-ink. Não teria um de 13 polegadas ainda para poder fazer a comparação, mas a referência seria um de 12.9, quão mais informações seriam possíveis de serem vistas num leitor como esse. Beleza? Então fica aí esse comparativo. Quaisquer dúvidas aí podem colocar nos comentários que eu vou tentar responder. Tudo de bom para vocês, até mais.